Good morning and happy Sabbath, everybody. Bom dia e feliz sábado a todas e todos vocês. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui com vocês. In fact, it's a privilege De fato, é um privilégio, because with all the other studies I do across the movement, porque com todos os outros estudos que eu dou no movimento todo, unfortunately, they're in the isolation of my home. infelizmente ocorrem de forma isolada na minha casa. But this time I get to do it in a country I've fallen in love with. Mas desta vez eu tenho o prazer de dar esse estudo num país pelo qual eu me enamorei. So let's open with a word of prayer. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, we're grateful to be able to gather here as friends, as family, somos agradecidas e agradecidos de podermos estar aqui reunidos como grupo de amigos e família on this blessed Sabbath day. neste sábado abençoado. I thank you that minds can come together to understand the end of the world and the Eu- great controversy. Eu te agradeço que temos a possibilidade de reunir as nossas mentes para falar sobre o fim do mundo e profecia. And I thank you that you've blessed us with minds capable of doing that. E te agradeço que nos abençoou com mentes que são capazes de fazer aquilo. We recognize the benefit of coming together, Nós reconhecemos o benefício de estarmos reunidos. and so I pray that we may reap those benefits today. E por isso que eu oro que possamos colher esses benefícios hoje. I thank you and praise your name. In Jesus' name I pray. Amen. Eu te agradeço e louvo teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. As I said in my introductory thoughts, Como eu já disse nos meus pensamentos introdutórios, I am glad to be here. estou muito feliz de poder estar aqui. And so, to take advantage of this privilege, Então, para aproveitar esse privilégio, I hope to go through thoughts and ideas with you all espero poder passar por pensamentos e ideias com vocês that personally I haven't taught thus far. que até então eu não tenho ensinado. And so, while there may be some differences with regards to the Sunday law studies that we're doing, E, embora que tenham algumas diferenças com os estudos sobre o decreto dominical que temos feito até então, it's my hope that what we go through today may complement what myself and the other teachers have been teaching. é a minha esperança que o que eu vou compartilhar possa complementar aquilo que eu tenho ensinado e que as outras pessoas também têm ensinado nos estudos sobre o decreto dominical. Due to the nature of the studies, Devido à natureza destes estudos, we won't be able to cover as much as I would like to, não poderemos cobrir tanto como eu gostaria. and so some points I'll just say as a matter of fact, Então, alguns pontos eu vou dar como dados, como fatos, and some things we can walk together slowly through. e outros pontos nós vamos olhar com mais calma e lentamente. But to do that, we need to be clear about how we understand the symbols in Revelation 17. Mas, para termos clareza sobre isso, precisamos saber como entendemos os símbolos de Apocalipse 17. I'm sure by now you must be tired of hearing the definitions of the woman, beast, and head. Tenho certeza que vocês já devem estar cansados e cansados de falarem ou escutarem falar sobre as definições da mulher, da besta e das cabeças. But if we don't get that right at the beginning of our journey, Mas se não acertarmos esses pontos no começo da nossa jornada, for sure we'll trip up as we go along. com certeza nós vamos nos encontrar em dificuldades à medida que vamos avançando. So in Revelation 17, we're presented with three primary symbols in the context of what we're discussing. Em Apocalipse 17 são nos apresentados três
símbolos primários dentro do contexto que estamos discutindo, as we try to unpackage the Sunday law. à medida que estamos tratando de desvendar o decreto dominical. So I hope we're all comfortable with the fact that this chapter, or at least the introductory thoughts, Então, espero que todo mundo esteja confortável que este capítulo, ou pelo menos os pensamentos introdutórios, are dealing with the role of the papacy and the fifth kingdom. estão lidando com o papel do papado e o quinto reino. But because of methodology Mas, por conta da metodologia and the death and resurrection, e a morte e a ressurreição, we can use what we learn about that kingdom and that relationship with the seventh. podemos usar o que aprendemos sobre aquele reino em aplicação ao sétimo. So at a generic level, Então, no nível genérico, if you were to remind me, se você tivesse que me lembrar, Edurne, Edurne, what is the woman? o que é a mulher? That generic definition that we've been going through. Esta definição genérica que estamos aqui abordando. Uma entidade com uma ideologia. So we know that ideology is a big part of this chapter. An entity with an ideology. So we know that ideology is a big part of this chapter Sabemos que ideologia é uma grande parte deste capítulo, because this woman wants the world to adopt their ideology, porque essa mulher quer que o mundo adote a ideologia dela. and when we say entity, E quando nós dizemos entidade, all we're saying is tudo que nós dizemos é that something exists que algo existe that has an ideology of its own. que tem a sua própria ideologia. That's what this entity means. É isso que significa essa entidade. And that entity E esta entidade wants to do certain things. quer fazer certas coisas. I won't break that down any further. Eu não vou destrinchar isso mais. The head. A cabeça. What is a head? O que é uma cabeça? Matti? So Matti said a political institution with power. Matias disse uma instituição política com poder. Other teachers have explained Outras professores têm explicado why that head is an institution por que esta cabeça é uma instituição and why it needs power. e por que ela precisa de poder. This definition is going to become important as we go through our studies today. E essa definição se tornará importante à medida que vamos passar pelo nosso estudo hoje. Especially the fact that, by definition, Especialmente dado o fato que, por definição, what makes it important is its power. o que o torna importante é o seu poder. The power that the woman wants to use. O poder que a mulher quer. This is where things start to become complicated E é aqui onde as coisas começam a ficarem complicadas. because when we look at that symbol in the chapter, Então, quando nós olhamos para esse símbolo dentro do capítulo, John sees a beast João, ele vê uma besta with 7 heads. com 7 cabeças. So the question we ask ourselves as we're studying this chapter Então, a pergunta que nós nos perguntamos ao estudarmos esse capítulo, is, are these two separate things, será que essas duas coisas separadas, or será que são duas coisas separadas ou are they the same thing with different perspectives? ou será que são a mesma coisa com perspectivas diferentes? Without proving it, Sem provar, if you can just take it as a given for now, se
se vocês puderem aceitar como dado por enquanto, it's my suggestion that a beast é a minha sugestão que a besta, is a political institution with power que uma besta é um poder político, uma instituição política com poder, but it changes shape when something happens. mas ela muda de aparência ou de formato à medida que as coisas acontecem. When that political institution with power starts interacting with the woman, Então, quando esta instituição política com poder começa a interagir para com a mulher and adopts its ideology, e adota a sua ideologia, it becomes a beast. ela se torna besta. So, political institution with power with the ideology of the woman. Então, a instituição política com poder com uma ideologia da mulher. Again, I'm not going to break down how we arrive to these conclusions, Mais uma vez, eu não vou aqui destrinchar como nós chegamos a essas conclusões. perhaps at the end in a Q&A we can do that. Talvez podemos fazer isso no final, numa sessão de perguntas e respostas. But this is the premise of the study today. Mas esta seria a premissa para o estudo de hoje. One of William Miller's rules Uma das regras de Guilherme Miller is that if you want to understand a subject, é que quando você quer ou trata de entender um assunto, bring scripture together. você junta as escrituras, But how you do that needs to be done with caution. mas a maneira como você faz isso deve ser feito com cuidado. So we read about this woman in Revelation 17 Então, quando lemos sobre a mulher em Apocalipse 17, that's on a mission. ela está numa missão. We need to understand that in its own right, Precisamos entender isso no seu próprio contexto. that you have a woman Que nós temos uma mulher that's going to interact with an institution que vai interagir com uma instituição with power. com poder. I've used the terminology a chair Eu uso a terminologia uma cadeira or a throne. ou trono. In application, teachers have discussed this as being the Oval Office in today's setting. E em aplicação nós temos discutido que isso seria o escritório oval na casa The presidency. da presidência. So when we go to Daniel 11, Então, quando vamos para Daniel 11, we're going to read about different symbols. lemos sobre símbolos diferentes. And we, as I said, with caution, E como eu disse, com cuidado, we should be sure how we align these symbols, how they Deveríamos- map to each other, deveríamos... could you repeat that? how the symbols in Daniel 11 Como os símbolos de Daniel 11 map to the symbols in Revelation 17. se alinham com os símbolos de Apocalipse. So in Revelation 17, we have a woman. Então, Apocalipse 17, nós temos uma mulher. What's the equivalent in Daniel 11? Então, o que seria o equivalente em Daniel 11? So for those online, Então, para as pessoas que estão online, I'd like to interact with you as well. quero interagir com vocês também. It may be a bit difficult, but we can give it a try. Talvez será um pouco difícil, mas vamos tentar. So, João Pedro, João Pedro, if you can hear me, se você está me ouvindo, we've spoken about the woman in Revelation 17 nós falamos sobre a mulher em Apocalipse 17 that's on a mission. que está numa missão. What symbol in Daniel 11 is on a mission? Qual seria o símbolo em Daniel 11 que está numa missão? So, João Pedro said the king of the north. João Pedro disse o rei do norte. So we have the king of the north, Então nós temos o rei do norte, an entity with an ideology, uma entidade com uma ideologia. and what's the political institution, the symbology in Daniel 11 verse 40? E qual a instituição política, a simbologia em Daniel 11:40? I'll stick with you, João Pedro.
Você continua sendo você, João Pedro. So, if you want to open it up and refresh your minds, Vocês podem abrir o texto para refrescar a sua memória. remember, this entity needs strength, it needs power to accomplish its mission. Lembrem-se que essa entidade precisa de força, de poder para conseguir cumprir com a sua missão. So, if I were to read that verse, Então, se eu lesse esse versículo, it says, at the time of the end, the king of the south is going to push against the king of the north, aí diz que no tempo do fim, o rei do norte, o rei do sul, and this entity, the king of the north, lutará com ele, e o rei do norte, essa entidade, o rei do norte, is going to go to war against the king of the south with something. arremeterá contra ele, não? Entrará em guerra contra ele com algo. It uses the words chariots, ships, horsemen. Aqui são usadas as palavras carros, cavaleiros e navios. So we can see the equivalence. Então aqui nós vemos a equivalência. So Laura's got a question. Lara tem uma pergunta. Seems to me that King of the North and King of the South is both of them are trying to push an ideology in Daniel 11. Então me parece que ambos os reis do norte e rei do sul estão tentando de introduzir uma ideologia em Daniel 11. Sure, Certo? they're both entities Certo? Ambos são entidades that have their own ideologies que têm a sua própria ideologia, for whatever mission they're both trying to achieve. quer seja a missão que querem conseguir. Can you please repeat what is the equivalence of the woman, the chariot, and the ship? So I've been asked to repeat what I said before Laura's question. Então, fui pedido para repetir o que eu disse antes da resposta da Lara. In Revelation 17, you have an entity that's on a mission. Em Apocalipse 17, você tem uma entidade que tem uma missão. We've defined that as the woman. Nós definimos isto como a mulher. It's something that has ideas É algo que tem ideias that want to spread those ideas to everyone else. e que quer espalhar essas ideias a todo mundo. When we went to Daniel 11, Então, quando fomos para Daniel 11, João Pedro told us João Pedro nos disse that the king of the north is on a mission que o rei do norte está numa missão to, we'll say, rule the world. para, vamos dizer, reinar o mundo. So we can see how the two map to each other. Então, vocês podem ver como é equivalente para com o outro. In Revelation 17, we have a kingdom Em or a Apocalipse head. 17 temos um reino. Let me finish this part. Deixe-me só terminar essa parte. We have a head that the woman is going to use. Temos uma cabeça que a mulher vai usar. Laura. I just don't understand just using Daniel 11 Então, eu não entendo como usando Daniel 11, if both of the kings have their own mission. se ambos os reis têm a sua própria missão, Why you are specifically pointing King of the North as a woman, as the woman? por que você está apontando para o rei do norte especificamente sendo a mulher? So, Então, when we read Daniel 11, quando nós lemos Daniel 11, from the beginning, from when Alexander the Great's kingdom breaks up, desde o começo, quando temos a quebra do reino de Alexandre Magno, both of them have different missions, ambos deles têm missões diferentes, fundamentally. fundamentalmente The diferentes. king of the north wants to grow and expand their empire.
O rei do norte quer crescer e quer expandir o reino, The king of the south o império. O rei do sul feels that the king of the north is on a rogue mission. sente que o rei do norte está numa missão descontrolada. The king of the south just wants to resist the king of the north from doing that. O rei do sul quer apenas resistir ao rei do norte para que não possa fazer aquilo. So the king of the south is restrained. Então o rei do norte, Restrained. The king of the south is o restrained. rei do sul, ele é restrito, And the king of the north is conquer. e o rei do norte é conquistado. He is conquered. The king of the north wants to go and conquer. E o rei do norte quer avançar e quer conquistar. And the king of the south wants to restrain the king of the north. E o rei do sul quer restringir o rei do norte. We can't look at today's politics to define the symbols. We cannot. We cannot. Nós não podemos olhar para as políticas de hoje em dia para definir esses símbolos. So, in terms of their ideology, Então, em termos de ideologia, they don't have the same ideology. eles não têm a mesma ideologia. If you were to say who's the bad person in that story, Se você quiser dizer quem é a pessoa ruim nessa história, it's the king of the north. é o rei do norte. The king of the south acts as a protective mechanism. O rei do sul age como um mecanismo de proteção. Does that? Yeah? So, hence why our focus is the king of the north, É por isso que eu estou focando no rei do norte, because of what it wants to do with those 3 geographic steps. devido àquilo que ele quer fazer através desses 3 passos geográficos. In spreading its ideology everywhere. Ele está espalhando a sua ideologia por todo lado. So, for the king of the north to accomplish that, Então, para que o rei do norte possa conseguir aquilo, in verse 40, what does it need to use? o que ele precisa usar em versículo 40? João Pedro, are you ready? Você está pronto, João Pedro? What does the king of the north use in verse 40 to accomplish its purposes? O Remember, que- we're O que o rei do norte usa em Daniel 11:40 para conseguir atingir os seus objetivos? Remember, we're trying to find the equivalent of Revelation 17. Lembre-se que estamos tentando encontrar o equivalente de Apocalipse 17. Me parece que ele está usando carros, cavaleiros e navios. Chariots, horses, and ships. Carros, cavaleiros e navios. The reason why I brought this up Então, o motivo por que eu levantei isto aqui is because in conversation and in our studies, é porque em conversas e em nossos estudos, we need to be sure that the king of the north is not the kingdom. precisamos ter certeza que o rei do norte não é o reino. So when we start talking about the first to the 7th kingdoms, Então, quando nós falamos dos reinos do primeiro ao sétimo, those are their own symbols and their own things, estes são os seus próprios símbolos e os seus próprios elementos, separate to the woman and the king of the north. separados da mulher e do rei do norte. Making that distinction is really important. Fazer tal distinção é muito importante. One of the questions that's come up a lot Uma das perguntas que tem sido levantadas repetidamente, if we keep this introductory discussion in our minds, mantendo essa discussão de introdução em nossa mente, is when we start talking about this relationship between the woman and the throne committing fornication, quando começamos a falar desse relacionamento entre a mulher e o trono cometendo fornicação, how can we make that head como podemos fazer dessa cabeça an institution
tornar ela em instituição, when that institution is an inanimate object? sendo que tal instituição é objeto sem vida. How do you have Trump, a person, Como você pode ter Trump, uma pessoa, commit fornication with an inanimate object cometendo fornicação com objeto sem vida, that doesn't have thoughts and feelings? que não tem pensamentos e sentimentos? Michaela? Before you continue, Antes de você continuar, how to understand the relationship between the tool quero entender o relacionamento entre a ferramenta that the king of the north is using in Daniel 11 que o rei do norte está usando em Daniel 11, in how the head it's a tool e, in Revelation e 17. como a cabeça seria uma ferramenta em Apocalipse 17. So at the beginning, we defined a head Muito bem, então no começo definimos a cabeça como as a political institution with power. uma instituição política com poder. That entity has an ideology Esta entidade tem uma ideologia that it wants to spread, que ela quer espalhar, but the only way to do that effectively mas a única maneira de fazer isso de forma eficaz is with power. é através de poder. So it needs to get into a relationship with that thing Então ela precisa entrar no relacionamento com tal coisa to accomplish its purposes. para alcançar os seus objetivos. In Daniel 11, Daniel 11, the king of the north has a mission, o rei do norte tem uma missão, but it can't do it on its own. mas ele não consegue fazer isso por si. So it needs a tool, Então ele requer uma ferramenta, chariots, horses, and ships. cavaleiros, carros, cavaleiros e navios. Does that answer your question? So, with that in mind, Então, com isto em mente, we've got another question. temos outra pergunta. I'm not sure I understand well. So this tool, Attends. Só para ter certeza que estamos entendendo bem, so this tool, esta ferramenta, chariot, ships and horsemen, carros, cavaleiros e navios, is a symbol of what in Revelation 17? é símbolo de quê em Apocalipse 17? If we were to find the equivalent symbol, Se tivéssemos que definir o símbolo equivalente, hopefully, based on the logic of an entity needing something to accomplish something, espero que, baseado na simbologia de uma entidade precisando de algo, we can see that the head or the kingdom espero que possamos ver que a cabeça ou o reino, its equivalent is chariots, horses, and ships. que o seu equivalente é cavaleiros, carros, cavaleiros e navios. So, in the past, we may have defined these things in a certain way, Então, no passado, talvez tenhamos definido essas coisas de uma certa forma. I'd suggest Eu sugiro that we need to be sure what they're referring to. que precisamos ter certeza a que se referem. Is it directly referring to the economic strength, Está se referindo diretamente à força econômica, i.e., the Federal Reserve Bank, isto é, o Banco de Reserva Nacional, or the military, o Exército, the army? a Força Militar, Or is it referring to the power that the throne has over all those things? ou será que se refere ao poder do trono, o poder que tem sobre essas coisas?
So, the question I asked was, Então a pergunta que eu fiz foi: this woman and this head, a throne, esta mulher, essa cabeça the seat of power, e esse trono, esse assento de poder. if this is the case, Se isto é o caso, that a head is in fact a throne or the seat of power in a nation, que a cabeça de fato é trono numa nação, how does a person, como pode ser que uma pessoa, Trump, Trump, have a relationship, fornication, consegue ter relacionamento, fornicação, with an inanimate object? com objeto sem vida? One's a being with thoughts and feelings, É ser com pensamentos e sentimentos, and one's an institution. e o outro é uma instituição. Lara. How a woman can fornicate with a kingdom with a head? Como uma mulher pode fornicar com reino, uma cabeça? That's the question. They are just symbols. São só símbolos. But when we make application, Mas quando nós fazemos aplicação, the application is that this is a person, a real life person, a aplicação é que esta aqui é uma pessoa da vida real. and the application of this head is a real life institution. E a aplicação desta cabeça é uma instituição real. One is animate Uma tem vida and one is inanimate e outra é sem vida, after the symbology. após a simbologia. So if we were to play out this scenario, Então, se quisermos ilustrar esse cenário, you have Donald Trump nós temos Donald Trump in real life, na vida real and you have the Oval Office or the seat of power, the presidency in real life. e nós temos o escritório oval, o assento, o ofício do presidente na vida real. How does it work in real life for fornication? Como isso funciona na vida real com respeito à fornicação? She said it has something to do with ideology. Tem algo a ver com ideologia. What does that mean? Sorry, can I ask you again? Posso te Can I ask you perguntar again? mais uma vez? O que isso significa? Describe that in like real life terms. Descreva isto em termos da vida real. This Trump is going to give their ideology to this thing. He's bringing Então, his, Trump vai dar essa sua ideologia a esta coisa. he's bringing his ideology Ele traz a sua ideologia, for an institution ele traz a uma instituição who has its own ideology or principles. que tem a sua própria ideologia ou princípios. So this institution Então, esta instituição has its ideology, tem a sua própria ideologia, i.e., it's created with a purpose, isto é, ela é criada por propósito an agenda, e uma agenda, which is to serve the people. que é servir ao povo. But then John says Mas logo, João diz that this thing is going to sin. que esta coisa cometerá pecado, It's going to commit fornication, vai cometer fornicação. or as we've been exploring, commit adultery. E como temos estado explorando, ela comete adultério. So Então, it has to do with ideology, tem Yes. a ver com ideologia, but again, how does an inanimate object sin? mas mais uma vez, como pode ser que objeto sem vida pode pecar? Can things sin? If we look at a tree, Será que Trading coisas the podem pecar se nós olharmos para uma árvore? like corrupting their principles.
ao corromperem os seus princípios. So, if we were to say that tree has certain principles, Então, se disséssemos que tal árvore tem certos princípios, it's meant to produce oxygen, deveria estar produzindo oxigênio. and then some biologist comes and alters it so it stops producing oxygen. Então, chega algum biólogo e faz uma alteração e, de repente, para de produzir oxigênio. Would we say that tree is now sinning? Será que diríamos que esta árvore agora está pecando? Remember, sin is to do with morality, Lembrem-se que pecado tem a ver com moralidade not function. e não função. So, you being unable to do your function is not sin. Então, você não conseguir executar a sua função não é um pecado, Because sin is in relationship to a moral law. porque pecado está em relação com a nossa lei moral. Laura? But Jesus said that a tree who doesn't give fruits Mas Jesus disse que uma árvore que não produz fruto is sinning, basically. You can. está pecando, basicamente. So, Laura's taken us to a technique that Jesus uses constantly. Então, Lara nos levou a uma técnica que Jesus está usa constantemente, Which is parables. que é a das parábolas. She took us to the fig tree. Ela nos levou à figueira. I want to use a different verse. Eu quero usar um outro versículo. Proverbs 1, verse 20. Provérbios 1, versículo 20. Where Solomon is going to teach us about an abstract thing, Onde Salomão vai nos ensinar sobre uma coisa abstrata, wisdom. que é sabedoria. So I'll just read the verse in full. Então, só vou ler o versículo na íntegra. Wisdom cries aloud in the street. In the markets, she raises her voice. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Wisdom is something abstract. Sabedoria é algo abstrato, It's just a way of thinking. é uma maneira de pensar. But what Solomon does Mas o que Salomão faz, is he takes that abstract concept ele pega esse conceito abstrato and turns it into a person e faz dela uma pessoa that's now capable of thoughts and feelings. que agora é capaz de ter pensamentos e sentimentos, That can shout que pode gritar and run. e correr. So going back to Lara's comment, Então, voltando ao comentário da Lara, Jesus is going to take that inanimate tree Jesus ele vai pegar esta árvore sem vida, because Jesus wants to help the listeners understand this abstract concept. porque ele quer ajudar seus ouvintes para que possam entender understand what? An abstract concept about conceito disobedience. abstrato, Disobedience. a desobediência. So Jesus has to turn that thing into a person Então, Jesus precisa fazer desse objeto uma pessoa, with thoughts and feelings. com pensamentos e sentimentos. So when we start considering this throne, Então, quando nós começamos a considerar este trono, because the great controversy is too complex já que o grande conflito é complexo demais and it doesn't make sense to us, e não faz sentido para nós, when we view this seat of power, this throne, quando nós revisamos este assento do poder, esse trono, we have to use methodology precisamos usar metodologia and turn it into a person e torná-la em pessoa, with thoughts, feelings, and agendas. com pensamentos, sentimentos e agendas. I'm not saying the throne is a constitution, Não digo que o trono seja uma constituição, but we use words like a living constitution all the time. mas nós usamos expressões como uma constituição viva o tempo todo. We give life to this inanimate document. Nós damos vida a esses objetos sem vida. Does that make sense? Faz sentido?
how you can get an inanimate thing to sin. Como pode ser que objeto sem vida possa pecar? So you start off with this head, Então você começa com essa cabeça, which is a throne. que é trono. Remind us what was that throne created for? Lembre-nos para que esse trono havia sido criado. Before that, Cecilia, I can see your hands up. Antes disso, eu já vejo a sua mão levantada, Cecília. Sí, yo quería preguntar si podría ser que el presidente Trump cuando se sienta en la silla, I wanted to know if when President Trump sits on the chair, Eu queria saber quando o presidente Trump se senta na sua cadeira, del presidente que normalmente están en la Constitución, sino que toma decisiones solo sin consultar al legislativo ni al judicial y emite todos esos memorándum o sea que como que él no con la silla presidencial actúa Okay. de una manera. Sorry, Cecilia, keep it short. por, Podría ser Cecilia, your questions need to be short. a sua So- pergunta precisa ser curta. so she wants to know if this could be Trump taking decisions Então ela quer saber se poderia ser Trump tomando decisões without going through the process of approval and abusing power. She wants to know if it's Trump abusing power. sem passar pelo processo de buscar autorização, ou seja, ele está abusando da sua autoridade. So, what we're discussing O que estamos discutindo is the fornication on behalf of the throne. é a fornicação em nome do trono, Or adultery on behalf of the throne. o adultério em nome do trono. We haven't started exploring the woman's relationship to the throne yet. Não começamos ainda a explorar o relacionamento da mulher para com o trono. So, hopefully, by the end, we'll get to that relationship. Então espero que até chegando ao fim a gente possa falar sobre esse relacionamento também. João Pedro? João Pedro? Pedro said, I think the chair could cheat. Eu acho que a cadeira pode If there was another woman sitting on it. como que chama, atrair quando tiver outra mulher sentada nele. Repeat that last part. So, you can continue. When you arrive to a place, Quando você chega no lugar e alguém está sentado no seu trono, it's the Eu same a- feeling or the same betrayal. é o mesmo sentimento, a mesma traição. So, João Pedro has alluded to something Então João Pedro fez alusão a algo that if this is going to be adultery, se isto seria adultério, it means that this throne was married before. significa que o trono já era casado antes. There's someone in a relationship or something in a relationship with that throne already. Tem algo que estava em relacionamento já. We read nothing about that in this chapter. Não lemos nada sobre isso nesse capítulo. So, where do we get this idea from?
Então, de onde tiramos essa ideia? How can we explain it? Como podemos explicar isto? That this throne, Que este trono, before the woman of Revelation 17 comes to it, antes que a mulher de Apocalipse 17 venha até ele, is already married to another entity with an ideology. já está casada com uma outra entidade com uma ideologia. Remember, this throne is created to do good, Lembre-se que esse trono é So that- criado para fazer o bem. so that entity that is using that throne must be good. Então, a entidade casada com com o trono tem que ser bom também. Or else it wouldn't be called fornication. Caso contrário, não seria fornicação, It wouldn't be a sin. não seria um pecado. So there's a point where it goes from good to bad. Então, tem ponto em que passa de bom para mal. What I want to understand O que eu quero entender is what or who is this entity o que é essa entidade with its own progressive ideology com a sua própria ideologia progressiva that exists before, I'll say, the bad woman fornicates with the throne. que existe antes que esta mulher má cometa a fornicação com o trono. So someone that's not João Pedro Então, outra pessoa, sem ser João Pedro, online, que está online, where do we get, or how can we explain this? como podemos explicar isso? This premise of a good entity with a good ideology that's in a relationship with the throne before it becomes a beast. Uma boa entidade com uma ideologia que está no relacionamento com o trono antes de Before it becomes a beast. antes dela se tornar uma besta, Or anyone in the room. ou qualquer pessoa aqui. Because we can't just make it up. Não podemos só inventar. Lara? Does my question make sense? A minha pergunta faz sentido? About like other women. Você está falando de outras mulheres? So we have, if we were just to say the woman of Revelation 17 Se disséssemos apenas a mulher de Apocalipse 17, has a bad ideology, ela tem uma ideologia ruim, where or how can we explain the fact that this throne como podemos explicar o fato que este trono is used by a say good woman with a good ideology? está sendo usada por uma boa mulher com uma boa ideologia? The ideology A ideologia that USA was founded. pela qual os Estados Unidos foram fundadas. So historically, Então, historicamente, we can see that podemos ver isso. that when the USA was founded, Quando os Estados Unidos foram fundados, it was built with specific principles. foram construídos com certos princípios. I want to take us to Revelation 12 Eu quero nos levar a Apocalipse 12 and see if we can get some sort of explanation from that chapter quero ver que se podemos extrair algum tipo de explicação daquele capítulo, of what this good woman is or could be. de que esta boa mulher é ou poderia ser. So if you're able to open Revelation 12, that would be useful. Abram, por favor, Apocalipse 12, isso será útil. At the beginning of the chapter, it opens No começo do capítulo, há uma abertura with symbology. com simbologia. John is going to see a great wonder in heaven. João, ele vê grande milagre no céu. Elder Terry has done a series of studies on this chapter recently,
anciã Terry tem feito uma série de estudos sobre esse capítulo recentemente. So I hope you're all familiar with those studies, Então, eu espero que todo mundo esteja familiarizado com esses estudos, where she brings back to our memory onde ela nos lembra how to understand these symbols. como entender estes símbolos. So in that first verse, Então, neste primeiro we have versículo, a woman, temos uma mulher. we have a woman, Temos uma mulher, we have a moon, temos uma lua and we have a sun. e também o sol. Excuse my poor art. Desculpe meu desenho ruim. And then it talks about how this woman has a child, Logo fala como esta mulher tem filho and later this child is born. e mais para frente esta criança nasce. Firstly, where are we in history? Primeiramente, onde nós nos encontramos na história? Where we have this woman being clothed with the sun, Onde temos esta mulher vestida pelo sol, standing on the moon, estando em cima da lua, and gives birth to a child. dando luz a uma criança. Where are we in history? Onde nós nos encontramos na história? Did you say that, or did someone in the chat say that? Oh, okay. So Barbara says 4 BC. Bárbara diz 4 a.C. So that's the context of this discussion. Então, este é o contexto da discussão. We're in 4 BC, Estamos em 4 a.C. and if I can ask Barbara, E se eu puder perguntar para a Bárbara, that moon, esta lua, what is that moon under her feet? o que é esta lua que está debaixo dos pés dela? O Antigo Testamento? So she said the Old Testament, Ela disse o Antigo Testamento, because we know the moon reflects light. porque sabemos que a lua reflete luz, It doesn't have light of its own, ela não tem luz própria and it points forward to what's coming. e ela aponta para aquilo que está por vir. That system in the Old Testament Este sistema do Antigo Testamento, how did it operate? como funcionava? So that Old Testament system that God creates, Esse sistema do Antigo Testamento que Deus criou, that's the moon. que é a lua, What is it composed of? ele é composto pelo quê? If the nation of Israel is going to function, what does it need? Se a nação de Israel deve funcionar, o que ela precisa? Can I have a try? A go? Michaela? Laws and a structure. Leis, restrições, Yes. An economy, a city economy. uma economia. It needs some sort of organization, Ela precisa de um tipo de organização, but that's vague. mas isso é vago. There's two components that I'm thinking of, at least, Eu estou pensando em 2 componentes that make the nation of Israel what it is. que tornam a nação de Israel aquilo que ela é. Pedro? He said leadership. What? He said leadership. Leadership. Ele disse liderança. So, yes. The word I'm looking for A palavra que estou procurando is theocracy. é teocracia. So, God is going to raise up this theocracy, Deus vai levantar essa teocracia which is the nation of Israel. que é a nação de Israel. And what is a theocracy? E o que é uma teocracia? Online. Pessoas online? Carol. Carol. Carolina. She's translating. She's translating. So, Graciela. Graciela. This theocracy, what is it? Essa teocracia, o que é? The reign of God. O reino de Deus. So, you have God,
Você tem Deus, something religious, algo religioso, and you use the word reign. e você usou a palavra reino. What, ou what is reinado. that? O que seria este reinado? I heard something in the room. That God would be its ruler. Que Deus seria o governante. They should obey his laws. Que eles deveriam obedecer às suas leis. So God is going to be the government. Então Deus será o governo. Sim. So God is, there's both a religious perspective, Então há uma perspectiva religiosa, but also a political one. mas também uma perspectiva política. The two coexist. Ambas estão coexistindo. That's what made Israel Israel. It was a Yes. theocracy. Isso que fez Israel sendo Israel. That's the moon. Essa é a lua. The light of the moon is theocracy. A luz da lua é a teocracia. That whole sanctuary system, Todo aquele sistema de santuário, if we were to think of the temple, se nós pensássemos no templo, why did Solomon create that big temple? Why did God instruct them to create that temple? por que Salomão mandou construir esse grande templo? Por que Deus o instruiu a construir? To help with the political ties with other nations. Para ajudá-lo com os laços políticos de outras nações. Other nations would look at this big, marvelous temple Outras nações olhariam para esse grande, maravilhoso templo and say, I want to be in an alliance with that nation, e diriam então, eu quero estar aliado com essa nação. and when those foreigners would come and visit that temple, E quando estrangeiros viessem a visitar esse templo, they'd learn about the gospel in the sanctuary they see. aprenderiam sobre o evangelho naquele santuário que eles pudessem ver. The system was built to operate together. Então, o sistema era criado para operar em colaboração. Laura had a question or comment? Comentário ou pergunta? You said that the light of the moon is the theocracy, Você disse que a luz da lua é a teocracia, but the moon doesn't have light by its own. mas a lua não tem luz por si mesma. So if the light comes from the sun, Então, se a luz vem do sol, the light is the theocracy. a luz seria a teocracia. Before we get to the sun, Antes de falarmos do sol, let's just stick on the moon. vamos permanecer com a lua. How did the Jewish system work? Como que funcionava o sistema judaico? So we know for a fact that it was a theocracy. We're not inferring that. Yeah? Sabemos de fato que era uma teocracia, nós estamos inferindo isso. So church and state, if we were to call it that, Então, igreja e Estado, se chamássemos isso assim, were one. It was a union. eram só, era uma união. So before commenting on the sun, Então, antes de comentarmos sobre o sol, Michaela, Micaela, Maybe I misunderstand talvez eu entendi errado the Helen White writings. as escrituras de Ellen White, But when I mentioned Jewish economy, mas quando ela menciona a economia judaica, was the word she used, a, in my understanding, a palavra que ela usou y que es la palabra que usó Elena para describir this theocracy model, esse modelo de teocracia,
because she mentioned this religious part, the sanctuary, that is very important in this association with the moon and the sun, and the government. You need to speak louder. You need to speak louder. Okay. Não entendi. It's necessary I repeat louder again? Yes, Not the please. whole thing, just the last bit. I didn't understand Okay. what Sorry, translation. The economy, the Jewish economy, how I understand in the Helen White words, A economia judaica, como eu a entendo nas palavras da Ellen White, is this theocracy model é esse modelo da teocracia, with the religious part, the sanctuary, com a sua parte religiosa, o santuário, and the government, the traditional government of a nation. e o governo tradicional de uma nação. Is accurate, this understanding? Está certo isso? So how I understand it Então, como eu entendo, is the same way. entendo isso da mesma forma, That the Jewish economy is both religious que a economia judaica é tanto religiosa and political. como política. The two coexist. Ambas estão coexistindo. Are we okay with that? Tudo bem com isso? Do we agree? Nós concordamos? Online, are there any questions to that fact? Alguma pergunta online sobre tal fato? So when we get to 4 BC, Então, quando chegamos a 4 a.C., what is the sun that the woman is clothed with? o que seria o sol com a qual a mulher está vestida? So someone in the room said the New Testament. Alguém disse o Novo Testamento. If we were just to create it simply as Old Testament, New Testament, Se mantermos isso de maneira mais simples, Antigo e Novo Testamentos. this New Testament Este Novo Testamento is the contrast of the moon, é o contraste da lua, where the sun is what we would term a greater or full light. onde o sol seria o que nós chamaríamos de uma luz maior, a luz plena, Under this gospel era, sob esta era do Evangelho. what does God feel necessary to do in that history? I won't say in 4 BC, but in that history. O que Deus julga necessário que seja feito naquela história? Não vou dizer aqui 4 a.C., mas naquela história, For the benefit of their people. para o benefício do povo. That theocracy system is going to go through a transformation, Esse sistema de teocracia passará por uma transformação. and what does God do now? E Deus faz o que agora? Online, Online? Alguém? Gabriella, Gabriela. what does God do to that theocracy system once we get to, we'll say, the New Testament? O que Deus faz com esse sistema de teocracia uma vez que chegamos ao Novo Testamento? Okay, Carla's written in the chat a transformation. Carla escreveu no chat uma transformação. If I can ask you, Carla, Posso te perguntar, Carla, what transformation? que transformação? What transformation does God feel necessary to do? Qual transformação Deus vê necessário que seja feita? Ele coloca, e a partir de então, o Evangelho de Cristo acima das leis judaicas. They would put the gospel light above. Pode repetir? Carla? O Evangelho de Cristo, agora, essa transformação se dá através do Evangelho de Cristo. So the gospel of Christ will be above now of the Jewish laws. So,
Jesus is going to teach a new gospel, sure, Sim, é certo que Jesus vai ensinar um novo evangelho, but we recognize that it's not new, it's actually old. mas reconhecemos que de fato ele não é novo, é antigo. So there's still a gospel Então continua sendo um evangelho that continues. que continua. Someone's written something in the chat, but Lara, did you put your hand up? Você Ok. levanta sua mão, So temos s- comentário no chat. Cecilia wrote, Cecília escreveu the separation of that church and the state function. a separação das funções de Estado e Igreja. Church and state get separated. Igreja e Estado são separados. Who was the state in the moon? Quem era o Estado na Lua? Pedro. That state, its job to protect the people. Este Estado, o seu trabalho é proteger o povo. In the moon, that Ah. state was Na Lua, esse Estado era quem? Israel's government. O governo do Israel. Israel, Israel. and the church was E a igreja era Israel. 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 In the New Testament, No Novo Testamento, the church is a igreja é Christians. spiritual Israel, Israel espiritual. and now who's the state? E agora quem é o Estado? Matthias said Rome. Matthias said Rome. Matias disse Roma. So God sees it fitting Deus julga apropriado that Rome que Roma is going to protect the rights of the people. proteja os direitos do povo. When this separation of church and state occurs, Quando ocorre essa separação de igreja e Estado, is Rome bad? será que Roma é má? No. Não. It's just has a job function. Ela apenas tem um papel a desempenhar. It's a throne created É um trono criado to do good. para fazer o bem. So that job has been taken from Israel Então, este trabalho tem sido tirado de Israel and now it's in the hands of the Roman throne. e agora está nas mãos do trono romano. So Lara made, in my opinion, an interesting observation. Então, na minha opinião, a Lara fez uma observação interessante. Can you remind us what was that about the relationship between the moon and the sun? Pode nos lembrar o que isso era em relação à lua e sol? That the light of the sun comes from the light of the moon comes from the sun. Que a luz da lua provém do sol. So if you say that the light of the moon is theocracy, E se você diz que a luz da lua é teocracia, to follow methodology in this parable, para seguir metodologia nessa parábola, the light of the sun need to be theocracy too. então a luz do sol também deveria ser teocracia. So we recognize that one shines brighter than the other. Reconhecemos que um brilha mais forte que outro, So there has to be some level of, if we can use the word, improvement. então precisa ter algum nível de melhora, se podemos falar assim. But just using methodology, as you said, Mas usar apenas metodologia, como você disse, that sun aquele sol has to include a state element. precisa conter elemento de Estado. But now the improvement Mas agora a melhoria is that they're separated. é que são separados. I bring this up Eu estou levantando isso because often when we look at the sun in this parable, porque muitas vezes quando olhamos para o sol nesta parábola, we focus on the church element, nós focamos no elemento da igreja. the work that God does with the Christian church. A obra que Deus faz com a igreja cristã. But by bringing the two symbols together and
comparing and contrasting, Mas juntando os dois símbolos e comparando e contrastando, if one includes church and state, se um inclui igreja e Estado, then the other must include o outro precisa incluir church and state, igreja e Estado, a political element. elemento político. So when we get to the third symbol in that vision that John sees, Então, quando chegamos a terceiro símbolo nessa visão que João vê, the stars, as estrelas, what are those stars? o que são essas estrelas? So Matty said Matias diz organization. organização. And how do we typically understand that organization that's being done? E como entendemos normalmente essa organização que é feita? Of what? Leadership Liderança of de what? quê? Dilo de nuevo. The leadership of both the church and the leadership of the state. Typically, how do we Liderança understand that? tanto da igreja e como também do Estado. So usually, when we No. go through this chapter, Normalmente, quando passamos por esse capítulo, so He said Pharisees ele disse fariseus. or disciples. he said Pharisees or disciples. Fariseus ou discípulos. If you remember Elder Terry's presentation, Se vocês se lembrarem a apresentação da anciã Terry, she discussed how this church that God is raising up ela discute como essa igreja que Deus está erguendo is going to set up institutions. vai instituir ou vai instalar instituições. We can think of them as disciples, Podemos pensar delas como discípulos, but those people mas essas pessoas are not the individual 12 disciples, those 12 stars that you see. não são os discípulos de forma individual, essas 12 estrelas que nós vemos. What Elder Terry explained O que a anciã Terry explica was that those are the institutions that the church is going to be built on. que Leadership institutions, if you can call it that. que essas são instituições de liderança nas quais a igreja pode construir em cima. So if that's necessary for the gospel, Então, se isso é necessário para o evangelho, that institutions are going to be created so that the gospel can function properly, que instituições sejam criadas para que o evangelho possa funcionar devidamente in the church, na igreja, what does that other thing need as well? o que a outra coisa precisa That também, doesn't disappear. que não desaparece. So we're going through these three symbols in that verse: Nós estamos passando pelos três símbolos naquele versículo. the moon, the sun, and the stars. A lua, o sol e as estrelas. We discussed how the moon Nós discutimos como a lua was, we'll say, God's Old Testament system. era o sistema do Antigo Testamento, o sistema de Deus do Antigo Testamento. The nation of Israel, A nação de Israel, that had both church and state as one. que tinha ambos, igreja e Estado, como um só. The mission of the church: spread the gospel, A missão da igreja, espalhar o evangelho, spread God's message. espalhar a mensagem de Deus. The mission of the Jewish state A missão Israeli do state. Estado judaico is to protect and facilitate that. é proteger e facilitar aquilo, Protect the people, proteger o povo, ensure the rights of the people are protected. assegurar que os direitos do povo sejam protegidos. We come to the New Testament, Chegamos ao Novo Testamento and the symbol we're given is sun. e o símbolo que é nos dado é o sol. And so the question was,
Então a pergunta foi: what does God do to ensure that people are protected? o que Deus faz para assegurar que as pessoas estejam s- protegidas? And someone said God is going to separate the church and the state Alguém disse que Deus irá então separar a igreja e o Estado and give the job function of the government e vai entregar a função de governo to Rome. a Roma. If that's going to happen, Se isso iria acontecer, Rome must be doing a good job Roma deve estar desempenhando um bom trabalho. at the beginning. That state is doing its agenda. No começo, o Estado está seguindo esta agenda. So now we're going to the stars, E agora vamos para as estrelas. and I asked, typically, E eu perguntei, tipicamente, how do we apply those stars? como nós aplicamos essas estrelas? And Matthias said E Matias disse that it's in relationship to the leadership of the church. que isto estaria em conexão à liderança da igreja. So these institutions need to be created Então, essas instituições precisam ser criadas in the church na igreja so that it can function properly. para que possa funcionar devidamente. At the same time, Ao mesmo tempo, by bringing these three symbols together and comparing and contrasting them, juntando esses três símbolos e comparando e contrastando-os, my suggestion is a minha sugestão é that this is not isolated to the church. que isto é não isolado para com a igreja. Rome has institutions Roma tem instituições that it is going to use to do its job function properly. que ela vai usar para desempenhar o seu papel de trabalho devidamente. We'll pick this up in our next study. Isso vamos então continuar no nosso próximo estudo. But what I wanted to start, what I wanted to understand for myself Mas o que eu quis entender por mim mesmo is how we can explain this idea of a good woman é que como podemos explicar essa ideia da boa mulher that uses the state or the head que usa o Estado ou a cabeça positively. de maneira positiva. And so I took us to Revelation 12 E assim eu nos levei para Apocalipse 12 to start breaking down that symbology. para destrinchar essa simbologia. Any questions for now? Alguma pergunta para agora? Lara? So the woman is not always a church. Então a igreja nem sempre é a mulher nem sempre é a igreja. We'll pick that up after the break. Após o intervalo nós vamos falar disso. Let's close for now. So let's close with a word of prayer. Então vamos encerrar com oração. Dear God, Querido Deus, as we discuss history, à medida que discutimos história, I pray that myself and everyone here oro que eu e como também todas as pessoas aqui may be careful in the steps we take possamos ser cuidadosos nos passos que tomamos, so that we can be sure that whatever conclusion we reach is reached safely. para que possamos ter certeza que qualquer conclusão que a qual nós chegamos possa ser alcançada de maneira segura. I thank you for being with us always in our studies. Eu te agradeço por estar conosco sempre nos estudos In Jesus' name I pray, amen. e oro em nome de Jesus. Amém.